Eu cumprimento todos os colegas, o desembargador Pedro Sakamoto, Luiz Ferreira da Silva, doutora Glenda, doutor Amarildo César Paixão, pelo eminente procurador de Justiça, sessão de hoje, da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarando então aberta a sessão. A ata da anterior está aprovada porque não houve oposição alguma. Anuncio que está adiado para a próxima sessão, no dia 15 de 12 deste ano, o número 2 da pauta geral PJE. É o processo número 10.18.425.46, a relatoria do desembargador Pedro Sakamoto, que deferiu o pedido de adiamento formulado pelo defensor. Então, está adiado para o dia 15 de 12 do corrente ano. Passemos, então, aos julgamentos. Nós temos o doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes, que estava aqui na ambiência, mas eu não sei se ele se encontra ou teve algum problema, porque o meu aqui deu um probleminha, agora teve um técnico que está ajustando. Doutor Francisco, vai estar a postos, né? Tá, aparece aí na imagem, né? Só estamos ouvindo sua voz. Uai. O meu tá liberado aqui, o áudio. Não, o áudio sim, mas a sua imagem não. Mas tá tem que ligar a câmera aí. Tá ligada. Isso. Desembargador Pedro Sakamoto, o doutor Francisco Mendes estava me substituindo, então eu vou passar a Vossa Excelência ao 2 da pauta, apelação número 22.425/2019, é físico, né? Físico. Processo físico, o 2 da pauta dos físicos, desembargador Sakamoto, para Vossa Excelência presidir, então. Passo-lhe a presidência. Obrigado, senhor presidente. Então, anuncio o julgamento da apelação 22.425/2019, da comarca da Capital. Apelante Ministério Público, apelado Wagner Rogério Neves de Souza, de relatoria do excelentíssimo senhor doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, que está com a palavra. Obrigado, Ismael. Aparece o áudio, a câmera certinho? Tudo certinho. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público em relação aos termos da sentença proferida pelo juiz da primeira vara criminal da comarca de Cuiabá, onde absolveu o acusado Wagner Rogério Neves de Souza pelos artigos 121, parágrafo 1º, incisos 1 e 4, 157, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 4 e 5, 288, parágrafo único e 211, todos do Código Penal, as implicações da Lei 8.072/90. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal, alegando em razões recursais, anular a decisão, objetivando anular a decisão do Tribunal do Júri, submetendo o réu Wagner a novo julgamento. Em resposta, a defesa requer que o recurso ministerial seja conhecido e, no mérito, negado o provimento, mantendo a sentença absolutória. Nesta instância, a doutora Procuradoria-Geral de Justiça, através da promotora Claire Vogel Dutra, manifestou-se pelo provimento do recurso. Relatório, presidente. Está desligado o microfone. Cor, então, o parecer da doutora Procuradoria. Excelência, o parecer está ratificado, o parecer escrito. Ratificado o parecer, tem sustentação oral? Não, né? Tem. Acho que não... A assessoria pode informar? Não tem, desembargador Pedro, não tem sustentação. Não havendo, então, sustentação oral, a palavra retorna ao doutor relator, para o voto. Obrigado. Preenchidos os requisitos da admissibilidade e coerência do recurso manejado pelo Ministério Público. Como trouxe no relatório, traça os recursos do Ministério Público, né? Interpôs contra a sentença que absolveu o réu Wagner Rogério Neves de Souza. Conformado pleiteio ao MP, a anulação da decisão do Tribunal do Júri por ser manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que pese ter admitido a materialidade do crime, a autoria do réu Wagner não foi reconhecida por 4 votos a 3. Por consequência, o mesmo foi absolvido. A preliminar, a Procuradoria insurge a preliminar para anular o veredicto do Tribunal do Júri, determinando o julgamento, visto que a decisão seria contrária à delação e à prova oral coligida nos autos. Porém, entendo que essa preliminar confunde com o próprio mérito. O ele deve ser apreciado. No mérito,
O Ministério Público, em razões, busca a anulação do Tribunal do Júri para que seja submetido o réu Wagner a novo julgamento. Eu digo o seguinte: de elementar conhecimento do julgamento proferido pelo júri só poderá ser anulado com fundamento constante no artigo 593, inciso 3, a linha D do CPP, quando a decisão do jurado servirá completamente destoante do conjunto probatório produzido. Trago aqui lição nessa linha doutrinária de Fernando Capês. Não se caracteriza, assim, como manifestamente contrário à prova dos autos, a decisão que, optando por uma das razões trazidas à baila, não se encontra inteiramente divorciada da prova existente do processo. Também trago dois ensinamentos doutrinários aqui, um do José Frederico Marques e outro de Ari Azevedo Franco. Se os autos exibirem duas versões probatórias, a decisão que optar por uma delas não será manifestamente contraditória, não merecendo ser anulada em face à soberania dos veredictos. Iniciando a análise dos autos por um breve resumo da exordial que narra o crime de homicídio contra a vítima Douglas Wilson Ramos, bem como do roubo, ocultação de cadáver e associação criminosa, sendo o delito executado em 24 de setembro de 2015. O apelado Wagner foi acusado de participar da empreitada criminosa, tendo sido descrito na denúncia que lhe cabia a missão de conduzir um veículo Gol branco que foi visualizado pelas outras vítimas para transportar o ferido Douglas, ingressando assim o trio de réus acusados pelos crimes. O laudo comprova a materialidade do delito. O apelado Wagner foi pronunciado como incurso na conduta descrito no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, 157, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 4 e 5, artigo 288, parágrafo único e artigo 211, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90. Por sua vez, foi submetido a julgamento do Tribunal do Júri em 30 de outubro de 2015. O Conselho de Sentença decidiu, por 4 votos a 3, absolver o réu Wagner, Rogério Neves de Souza, por negativa de autoria em relação a todos os delitos. O Ministério Público entendendo que a decisão do jurado foi manifestamente contrária à prova dos autos. O parquê rebateu a decisão do Tribunal do Júri, tendo em vista que, entre outras provas, as principais extraídas seria o depoimento de Newton, de forma extrajudicial, confessando a autoria do delito e apontando o recorrente Wagner como um dos autores do crime, o qual pediu para realizar o homicídio em troca de quitação de uma dívida. Porém, em juízo, esse mesmo corréu Newton mudou a versão, negando que tudo que teria dito na delegacia. Ademais, utilizou como argumento o fato da testemunha Vitor Hugo Dantas, ouvida também só extrajudicialmente, ter narrado que o réu Wagner ofereceu vender para ele um automóvel BMW X1 roubado da vítima Douglas e, assim, depois vendeu para o acusado dos cargos. Por sua vez, alegou também, MP, o depoimento do réu Luiz Carlos, e que este, após declarar em juízo o envolvendo Wagner na venda do veículo roubado da vítima, foi ameaçado. Porém, extrajudicialmente, Luiz Carlos apresentou uma outra versão, apontando o réu Newton como uma pessoa que apareceu no momento da entrega do carro e não o Wagner. Por fim, apresentou como provas as braçadeiras de nylon utilizadas para amarrar a vítima e foram apreendidas na residência de Wagner. Outro sim, rebatendo as provas, o apelado negou a autoria de todos os delitos em todas as fases, explanando detalhadamente como foi a sua rotina no dia do delito, bem como trouxe a informante Laudiceia Martins, que é a esposa do Wagner, a testemunha Abel Silva Pinho, que é o mecânico que atendeu o réu no horário em que o crime teria acontecido, onde confirmaram a versão do réu. Ressaltou o acusado também que no dia da venda do carro roubado, que teria ocorrido um dia após o crime, ou seja, 25 de setembro de 2015, na cidade de Nova Mutum, ele alegou que estava em Cuiabá apresentando aos autos fotografias para comprovar o alegado. Disse também que as abraçadeiras encontradas em sua residência eram parecidas com as que foram utilizadas para amarrar a vítima, bem como disse que elas podem ser facilmente compradas. O que se tem, portanto, é a hipótese na qual duas versões são submetidas à apreciação do júri, ambas com superando os elementos constantes dos autos, e uma delas seria negativa de autoria. Existindo assim duas versões e não sendo a mesma totalmente verossímil, não se pode anular o julgamento por ser contrário à prova dos autos. Se o juiz natural da causa valorou a versão apresentada pelo réu plenário, que não se mostra completamente dissociada do contexto probatório, não cabe ao Tribunal de Justiça substituir esse entendimento por entender que haveria nos autos prova mais robusta em sentido contrário
ao da tese acolhida. Em tal situação, conforme o magistério doutrinário e jurisprudencial, não autoriza o afastamento da decisão soberana do Tribunal do Júri. Eu trago aqui entendimento doutrinário José Frederico Marques, Guilherme de Souza Nunes, e uma jurisprudência do ministro, relatoria do ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal. Também trago aqui nessa linha de raciocínio duas decisões do STJ, uma da relatoria da ministra Laurita Bastos, sexta turma de 2019, e Jorge Mussi, da quinta turma, julgada em 2018. Faz-se necessário consignar que os autos foram incipientemente instruídos, fazendo emergir duas versões. Assim, não se pode afirmar que a versão acolhida pelo Conselho de Sentença seja manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse sentido, e sob pena de auditar a norma legal sobredita, constatado nos autos a presença de correntes divergentes sobre a matéria tratada, é lícito ao Conselho de Sentença optar por aquela que lhe pareça mais verossímil. E assim o fazendo, não cabe ao tribunal, em grau de recurso, anular a decisão sob a adução de que, no caso, a versão adotada não se apresenta mais correta. Pelo exposto, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a decisão, ora ver gastada. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Então, eu colho o voto do desembargador Luiz Ferreira, que foi o revisor. Desembargador Luiz, isso, está bloqueado. De acordo, fiz a revisão, cheguei à mesma conclusão. Perfeito. Então, eu também acompanho o relator, portanto, anuncio o resultado do julgamento. Por unanimidade, desprover um recurso nos termos do voto do doutor relator. Então, devolvo a palavra ao desembargador Rui Ramos. Desembargador Rui. Claro. Muito obrigado, doutor Francisco. Aí a participação do desembargador Rui, Luiz Ferreira, Sakamoto, Amarildo, Glenda. Talvez eu volte na outra sessão, não sei se eu tiver mais alguma coisa, tá? Muito obrigado pela paciência e pela atenção, tá? Um abraço, viu? Imagina, nós que agradecemos o trabalho. Obrigado. Bom, em sequência, Neto Paz, ainda dos processos físicos, para que possamos também já atender ao julgamento da doutora Glenda Moreira Borges, que participa desse próximo, que é o 3, para que ela possa desenvolver seu trabalho na respectiva vara judicial. Dos físicos, o número 13, é a apelação número 51550/2019, onde são apelantes Vamil de Souza Santana e José Roberto Santos Espinosa. E em minha relatoria, eu vou passar o breve relato. Participo do julgamento eu como relator, a doutora Glenda como revisor e o desembargador Pedro Sakamoto como vogal. Eminentes, o Vamil e José Roberto, eles foram condenados nas penas do artigo 35 da Lei de Drogas, a Lei 11.343/06, a 3 anos de reclusão. Primeiro, o Vamil, a 4 anos e 1 mês de reclusão, 800 dias de multa, e José Roberto Espinosa, em 3 anos de reclusão e 700 dias de multa. Ambos no artigo 35 da Lei de Drogas. Depreende-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil deflagrou a operação denominada Babilônia, a fim de desarticular a organização que atuava no tráfico de drogas na capital e região metropolitanas. No decorrer das investigações, com substanciadas interceptações telefônicas, houve a confirmação da concorrência para o delito dos apelantes. Após a apresentação das defesas preliminares, o juiz da Cor rejeitou a nulidade das interceptações telefônicas, e bem como indeferiu o desentranhamento de provas referentes a demais fatos, afastou o pedido de inépcia da denúncia, reconheceu a ofensa, a coisa julgada quanto a um corréu, motivo pelo qual rejeitou, aí receberam a denúncia. Então, quanto aos demais réus, a oportunidade em que designou a audiência foi realizada. Enfim, relatou-se a decisão final. Dessa decisão de mérito, então, recorrem
Doutor Procurador Gil Rosa Festner pelo desprovimento do presente recurso e manutenção intacta da sentença recorrida. Em síntese, seu relatório, com o parecer, doutora Maria do César, como mantém o parecer? Mantém, excelência. Está mantido o parecer. Mantido o parecer. Nesse, é um pouco longo, até a emenda é um pouco grande, mas eu vou tentar com a emenda ser o mais claro possível. Foi assim, por mim preparada. Apelação criminal, sentença condenatória de lei de associação para o tráfico de drogas, artigo 35 da lei 11.34306, insurgência defensiva, pluralidade de recorrentes, preliminar, nulidade de interceptações telefônicas, ausência de fundamentação acerca das sucessivas prorrogações, insubsistência, prorrogações das interceptações foram devidamente fundamentadas na imprescindibilidade das investigações policiais, atendendo à reserva de jurisdição, necessidade de medida demonstrada, prescindibilidade de perícia técnica sobre vozes captadas nas interceptações telefônicas, até por ausência de previsão na Lei 9.296/96, identificação verificada por outros meios de provas devidamente colocadas sob o crivo do contraditório, preliminares rejeitadas. Mérito: primeiro recorrente, condenação a pena de 4 anos e 1 mês de reclusão e 800 dias multa. Absolvição e procedência: prova suficiente para embasar condenações, prova de interceptações e depoimentos policiais que atuaram nas investigações em torno de fatos narrados na denúncia, demonstram um ânimo associativo de caráter duradouro e estável, embora não necessite ser perpétuo. Denúncia: ânimo de associação, caráter duradouro e estável, nesse sentido evidenciado conjunto probatório suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva. Dosimetria, redução de pena, inviabilidade, réu reincidente, existência de 2 condenações definitivas anteriores, fixação da pena base acima do mínimo legal, viabilidade, valoração de uma condenação para negativa vetorial de antecedente, seguida da aplicação de outra para a condenação como agravante, nos termos do artigo 61, inciso 1 da Lei Fundamental Penal. Possibilidade de inalteração, precedentes do STJ, modificação de regime de cumprimento de pena, privativo de liberdade, substituição por restritivas de direito sequestradas. Impossibilidade, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis que recomendam a imposição do regime inicial semiaberto, artigo 33, parágrafo 2º, súmula 269 do STJ. E obstam a substituição de pena privativa de liberdade por restritivos de direito. Segundo recorrente, pena estabelecida no mínimo legal para preceito de 3 anos de reclusão, absolvição de descabimento, realidade delitiva e autoria devidamente demonstradas. Pedidos sucessivos, substituição de restritivos de direito, fator já estabelecido na sentença. Dosimetria que não comporta reparos, pleito defensivo formulado e comum pelos recorrentes, pretendida então a concessão da justiça gratuita para fins de isenção de custos processuais, de modo que tem possibilidade em matéria que deve ser atingida ou repercutida na parte das execuções criminais nos termos do artigo 804 do CPP. Sentença mantida, recursos desprovidos. É assim que votei. Doutora Glenda, Vossa Excelência fez a revisão. Como vota? De acordo com o voto. De acordo, senador Pedro Sakamoto. De acordo, senhor presidente. Pois bem, nos termos do voto do relator e por unanimidade, rejeitada a preliminar, os recursos foram desprovidos. Tudo nos termos do voto do relator. No mesmo sentido, é o parecer. Esse é o resultado. Doutora Glenda, acho que é só esse, né? Então, muito grato, viu? É um prazer revê-la e bom trabalho. Natal para todos. Passamos agora à pauta geral, eminentes. A relatoria do desembargador Pedro Sakamoto. É o primeiro, apelação número 41546/2018, de Várzea Grande, apelante o Ministério Público e apelante também Volcimar Pires de Barros, e reciprocamente apelados, né? E não há sustentação oral, é físico ainda, né? Na parte geral, não há sustentação oral, de modo com a palavra o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Eu vou ler a ementa. Se for necessário, eu leio o voto, porque é um tanto quanto extenso. Tem 21 laudas. Tráfico de drogas e associação para o tráfico.
absolvição em relação ao tráfico, e condenação em relação à associação, crime de associação ao tráfico, e resignação defensiva, absolvição em relação ao crime tipificado no artigo 35, caput da Lei 11.343 de 2006, inviabilidade, vínculo associativo evidenciado, depoimentos policiais em harmonia com os demais elementos probatórios, carreado aos autos, pedido subsidiário, redução da pena base, pertinência, valoração desfavorável da natureza da droga, inidoneidade, réu não flagrado com substâncias entorpecentes, abrandamento ex officio do regime inicial para o cumprimento de pena privativa de liberdade, pré-questionamento, desnecessidade de menção a todos os dispositivos legais invocados pelo recorrente, exaurimento da jurisdição com a aplicação da lei no caso concreto, e resignação ministerial, condenação em relação ao crime tipificado no artigo 33, caput da Lei 11.342 de 2006, improcedência, materialidade e autoria delitiva não demonstradas, réu não flagrado com substâncias entorpecentes, indúbio pro réu, recurso defensivo parcialmente provido e recurso ministerial desprovido com providência de ofício. A condenação pelo crime tipificado no artigo 35, caput da Lei 11.342 de 2006, prescinde da efetiva apreensão de substância entorpecente em poder do acusado, bastando a demonstração da existência de vínculo associativo estável e permanente voltado à prática do crime de tráfico de drogas. Se não encontrado substâncias entorpecentes com o acusado, não há a falar em valoração desfavorável da natureza da droga na dosimetria da pena em relação ao delito de associação para o tráfico. Se a pena privativa de liberdade não é superior a 4, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis e o réu não é reincidente, deve ser fixado regime aberto para o início de cumprimento da reprimenda. A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. Revela-se inviável a condenação do réu pelo crime tipificado no artigo 33, caput da Lei 11.343 de 2006, quando não demonstradas, para além de dúvida razoável, a materialidade e autoria do delito, especialmente em situações nas quais não são encontradas, melhor, drogas com o acusado ou sob sua guarda. Assim que eu estou votando, senhor presidente, dano parcial, então, provimento ao apelo defensivo, reduzindo a pena de Volemar Pires de Barro a 3 anos de reclusão, 700 dias multa. Estou negando provimento ao apelo ministerial e de ofício estão estabelecendo um regime aberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao acusado. É como voto. Desembargador Rui, o áudio do senhor está fechado. Desculpa. Não, está certíssimo. Eu que clico e parece que não sinto muito, mas fiz a revisão também, então nós reduzimos a pena de Volcimar Pires de Barros para 3 anos de reclusão e 700 dias multa, não é isso? Dando provimento parcial ao recurso e desprovendo o recurso ministerial, não é isso? E de ofício estabelecemos o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade para o aberto. A isso vista o quantitativo de pena aplicado. Eu voto nesse sentido, desembargador Luiz Ferreira, como voto. De acordo. Então, por unanimidade, em parcial consonância com o outro parecer ministerial, o recurso de Volcimar Pires de Barros foi parcialmente provido e desprovido o recurso ministerial. De ofício, foi estabelecido o regime aberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, e tudo nos termos do voto do relator. Esse é o resultado do julgamento anunciado. Quarto da pauta física ainda, desembargador Pedro Sakamoto, Vossa Excelência é o relator, revisor desembargador Luiz Ferreira da Silva e eu como vogal.
É o número 4, é a apelação 12.815.2020, da comarca de Quatro Marcos, São José dos Quatro Marcos, apelante o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e apelado o Emerson Hector dos Santos da Silva. Não há sustentação, é físico, e desembargador Pedro, Vossa Excelência está com a palavra. Não, obrigado, senhor presidente. Posse de drogas para consumo compartilhado e corrupção de menores. Desclassificação do primeiro delito para posse de drogas para consumo pessoal e absolvição em relação ao segundo crime. E resignação ministerial. Condenação pelos delitos capturados no artigo 33, parágrafo 3º da Lei 11.343 de 2006 e do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inviabilidade. Ausência de provas acerca do suposto compartilhamento de substância entorpecente com adolescentes. Indícios extrajudiciais não corroborados sobre o crivo do contraditório. Indúbio pro réu, sentença mantida, recurso desprovido. Para que um elemento de informação obtido durante as investigações possa servir de respaldo à condenação, não basta que seja corroborado por outros indícios igualmente extrajudiciais. É necessário que tenha a coerência com pelo menos uma das provas produzidas em juízo. Inteligência do artigo 155 caput do Código de Processo Penal. Inexistindo elementos probatórios que demonstrem que a droga encontrada com o apelante seria compartilhada com terceiros, impõe-se o reconhecimento da figura típica descrita no artigo 28 caput da Lei 11.343 de 2006, bem como o afastamento do delito de corrupção de menores. Então, assim, então, estudando parcial, imparcial, consonância com parecer ministerial, estou negando o provimento ao apelo, senhor presidente. É como voto. Luiz Ferreira, como vota Vossa Excelência? Cheguei à mesma conclusão. Voto com o relator. Voto com o relator. Senador Pedro, Vossa Excelência, o recurso é do Ministério Público, Vossa Excelência desproveu o recurso, né? Perfeito, senhor presidente. Estou desprovendo. E o parecer foi, doutor Amarildo? Foi nesse sentido, né? Foi nesse sentido também? Pelo desprovimento? Provimento parcial do recurso. Foi pelo provimento parcial. Isso. E o relator e o revisor desproveram integralmente, é isso, né, desembargador Pedro? Isso, exatamente. Então, de acordo com a unanimidade dos termos do voto do relator, o recurso ministerial foi desprovido. O parecer pelo parcial provimento do apelo. Esse é o resultado. Ingressamos, então, na pauta do PJE. Nós temos aqui o número 1, com pedido de sustentação oral do desembargador Luiz Ferreira da Silva. O número 1 é de vossa relatoria, é o processo 10.19.642.27/2021, e é um habeas corpus, onde é paciente Tiago Augusto Falcão de Oliveira. Para a sustentação oral, doutor Lucas Maciel de Menezes. Nete, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Colhe-se desta impetração que o paciente responde à ação penal número tal, em trâmite na unidade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, foi pronunciado e teve determinada sua submissão a julgamento perante o Tribunal de Júri daquela comarca pela suposta prática dos crimes do artigo 121.2, parágrafo 2º, 4 e 5, vítima Claudinei Pinto Maciel, artigo 121, parágrafo 2º, 4 e 5 do Código Penal, vítima Silvio Ricardo Viana Moro, artigo 211 do Código Penal, 3 vezes, artigo 296, parágrafo 1º, 1 do Código Penal, artigo 298, caput do Código Penal, artigo 304 do Código Penal, artigo 155, parágrafo 4 do Código Penal por 2 vezes, artigo 155, parágrafo 6º, combinado com 14.2 do Código Penal, artigo 180, caput do Código Penal,
e artigo 288, parágrafo 1 do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal. Registro impetrante que o paciente está preso desde o dia 26 de junho de 2017, data na qual foi cumprido o mandado de prisão no seu desfavor, que posteriormente foi convertido em preventivo, mandado de prisão temporário, esclarecendo, ademais, que ele foi pronunciado no dia 25 de julho de 2019 e que o recurso em sentido estrito aviado por sua defesa contra a aludida decisão foi desprovido, não havendo mais motivos que impeçam a designação da sessão do Tribunal do Júri. Assevera que, aspas, o paciente encontra-se submetido a decreto prisional desprovido de fundamentação idônea, pois tem lastro sem fundamentação genérica, e abstrata, nunca tendo sido revisado o decreto de prisão cautelar, realizado há mais de 4 anos e 4 meses, quando, por força do artigo 16, parágrafo único do Código de Processo Penal, aspas simples, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Fechado. Sustenta que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto o processo originário estaria sem movimentação desde a data de 9 de julho de 2020, quando veio para esta Corte de Justiça, havendo, pois, violação ao princípio da duração razoável do processo e às disposições do artigo 5º, 78 e 65 da Constituição Federal. Eis que ele se encontra preso, cautelarmente, há mais de 4 anos e 4 meses, e não há previsão para a designação do seu julgamento pela Corte Popular. Aduz, o paciente é primário, tem residência fixa e trabalhava com carteira assinada a ser submetido à prisão, esclarecendo outro sim, que a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, que serviram de suporte para o decreto prisional, não mais se persistem, em razão do lapso temporal, sobretudo porque atualmente ele está estudando, foi classificado no exame Enem para o curso superior de pedagogia e exerce a ocupação de operador comercial no mini-mercado anexo ao Centro de Ressocialização de Cuiabá, sendo suficiente, portanto, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere provisório. A liminar foi indeferida e a Procuradoria opina pela denegação da ordem. É o resumo do relatório, senhor presidente. Com o parecer, confirmado o parecer, doutora Maria. Excelência, o parecer escrito é pela manutenção, é pela denegação da ordem, agora é mantido, tá? Mantido, né? Muito obrigado. É mantido o parecer para a sustentação oral, doutor Lucas Maciel de Menezes. Com a palavra pelo tempo legal. Doutor Lucas, bom dia. Desembargador Rui Ramos, é a Gabriela, assistente de plenário. Desculpa interromper. Não. Mas é o doutor Lucas Miranda que está, é do processo 2 que foi adiado. Eu acabei informando o advogado errado e eu estou entrando em contato com o doutor Lucas Maciel para fazer a sustentação oral. Tá, o doutor Lucas Maciel está sendo contactado, então, para a sustentação oral? Isso, ele já vai entrar na sala. Mas ele acompanhou o relatório? Não, tudo? ele não estava na sala. Então, por favor, vê se ele está disponível, se ele insiste na sustentação oral ou se ele dispensa, por favor. Tá bom, obrigada, desculpa. Ok.
Eu só estou procurando uma sala com menos barulho. E ele disse que dispensa, sim, um relatório. Ok. Me desculpa Por pela favor. confusão. Às vezes acontece, nunca, não é normal, mas às vezes acontece, eu sei. Então, por favor, providencie a entrada dele para a sustentação. Sim, senhor. Suspender momentaneamente, então, o julgamento número 1 da pauta geral, né, do PJE. Esse próximo aqui está em sigilo, está em segredo de justiça, da relatoria do desembargador Pedro Sakamoto. É o número 13 da pauta, desembargador.
Retornemos para dar continuidade ao julgamento do número 1 da pauta nossa da PJE, que é o processo 10.19.642.27/2021, que também é um habeas corpus. Nossa Excelência, inclusive, já relatou, houve uma dificuldade do acesso, né, no mesmo momentâneo, do doutor Lucas Maciel de Menezes, né, da sustentação oral, por isso, então, houve a suspensão momentânea aqui da continuidade, né, do julgamento. Já foi apresentado o relatório, o parecer foi mantido, foi ratificado pelo gabinete procurador. Então, vou passar a palavra ao doutor Lucas Maciel de Menezes para a sustentação, doutor Lucas. Bom dia, Vossa Excelência acompanhou o relatório, mas, obviamente, Vossa Excelência conhece muito bem todos os autos, né? Talvez não haja necessidade de repetição, não é isso? Bom dia. Não, senhor desembargador, eu dispenso a leitura do relatório. Pois não. Então, Vossa Excelência está com a palavra para a sustentação oral. Certo. Bom dia a todos. Desembargador Luiz Ferreira da Silva, desembargador Rui Ramos Ribeiro, desembargador Pedro Sakamoto, douta Procuradoria, eminentes advogados que estão presentes. Excelência, primeiramente eu peço desculpa por estar tremendo a tela aqui, pelo fato de que eu tinha sido comunicado que meu processo tinha sido suspenso e eu saí da minha sala, então eu estou improvisando aqui no celular. Pois bem, trata-se de remédio constitucional com finalidade da liberdade do paciente Tiago Augusto Falcão de Oliveira. Excelências, a questão não é mansa e pacífica, por isso, deve ocorrer os devidos esclarecimentos para melhor compreensão, certo? É sabido, mais por vossas excelências do que por esse jovem advogado que vos fala, que os crimes contra a vida adotam procedimento especial, a qual é dividido a primeira fase do tribunal do júri e segunda fase. Quanto ao roteiro da primeira fase do tribunal do júri, ela é composta pelo oferecimento da denúncia ou queixa, recebimento da denúncia ou queixa, citação do acusado e apresentação da resposta escrita, réplica à acusação, audiência de instrução, alegações finais e a decisão, no caso em tela que foi de pronúncia, certo? No caso em tela, ela já ocorreu a primeira fase do tribunal do júri. Contudo, insiste o juízo da comarca de Chapada dos Guimarães, bem como a douta procuradoria, em dizer que o processo é complexo, vários réus e várias testemunhas. Contudo, com a devida vênia, essa tese não merece guarida, pois foi superada no dia 25/7/2019, data que ocorreu a decisão de pronúncia do paciente. Friso que todos os réus foram ouvidos, todas as testemunhas, todas as diligências necessárias foram feitas e concluídas. Por essa razão, encerrado a primeira fase do tribunal do júri, não há o que se falar em processo complexo mais. Outra banda, chama atenção aos magistrados alusivo à prestação de informação do juiz de piso, onde foi afirmado e confessado na página 2 da prestação de informações, o qual narra que a prisão foi revista somente no dia 19/9/2019. Ora, resta claro que não foi observado os ensinamentos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, ferindo de morte. Verdade seja, o fato da prisão preventiva não ocorrer sua revisão a cada 90 dias torna-se uma prisão ilegal. Todavia, apesar de ocorrer a ilegalidade por falta da revisão na prisão cautelar, o fato de que o paciente está segregado desde 26/6/2017, sem julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, supera isso, pois, com certeza, é gravíssimo. Ainda, excelências, que a súmula 21 do STJ ensina que, uma vez pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal. Eu chamo a atenção dos nobres magistrados que deve ser analisado o caso concreto com suas particularidades. Então, olhando o caso concreto em suas particularidades, não pode, então, a súmula 21 ser aplicada em todos os processos, em todos os habeas corpus, por exemplo. Ora, a decisão de pronúncia ocorreu em 25/7/2019,
o que na data de hoje equivale-se a quase 2 anos a mais de 2 anos e 4 meses. Necessário asseverar Vossas Excelências quanto à Portaria Conjunta 660, que determinou o início da terceira etapa do plano de retomada das atividades. Apesar de que foi feito em 15 de setembro de 2021, a referida portaria não trouxe nenhuma alteração para o processo do paciente. Nesse particular, isso é destacar que não é possível prever quando ocorrerá um julgamento de tribunal do júri. Apesar de que a pandemia chegou e atrapalhou muitos processos, em questão também ao tribunal do júri, não pode se trazer essa culpa ao paciente. Na verdade, é um verdadeiro ilastério que já se arrasta durante todo esse período. Também chamo a atenção de Vossas Excelências que o Brasil ele é signatário quanto à Convenção de Direitos Humanos. Passa a ter expressamente delineado no seu texto normativo a garantia razoável da duração do processo. Então, também, como fundamentação, trago à baila aqui aos nobres que, a respeito da jurisprudência em casos análogos desse egrégio Tribunal de Justiça, no dia 5 de 5 de 2021, o nobre desembargador Luiz Ferreira da Silva, ele concedeu ordem de habeas corpus a um paciente que tinha cometido triplo homicídio. No caso em tela, foi triplo homicídio, mas 2 consumados e 1 tentado. 54 meses que ele estava segregado, e em análise profunda verifiquei que o voto constava que o paciente tinha sido pronunciado há 20 meses. No caso em tela, aqui o paciente ele já foi pronunciado há mais de 27 meses. Então a decisão de pronúncia já ultrapassou até o exemplo que eu trago a Vossas Excelências. Por essa razão, verificando todo esse período, esse elastério, o paciente ele possui bons antecedentes também, apesar de que isso não seria o suficiente, mas colabora com o caso concreto, tendo em vista que possui já aqui 2 teses, a qual já seria necessário a concessão da ordem, mas ficou devida vênia. Em respeito, ante o exposto, peço a concessão da ordem para que seja expedido o alvará de soltura ao paciente Tiago Augusto Falcão. Alternativamente, caso assim não entenda Vossas Excelências, que seja aplicado as medidas cautelares diversas da prisão constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal. Nesses termos é que pede deferimento. Lucas, muito grato pelas informações prestadas pela vossa sustentação. Retorno a palavra ao eminente relator. Obrigado. Em relação à violação do artigo 316, diferentemente do que afirma o outro advogado, a reanálise foi feita pelo juiz de primeiro grau quando recebeu o recurso em sentido distrito e deixou consignado em 19 de 9 de 19. São números. Em atenção, disse o juiz, atenção que dispõe o artigo 588 do CPP, independentemente do que vier a alegar os recorridos, este juízo mantém a decisão combatida por seus próprios fundamentos. O processo veio para cá, para o segundo grau, e aqui nós também realizamos a aludida reanálise, quando julgamos o recurso de distrito, eis que convalidamos a pronúncia, levando em consideração naquela oportunidade os elementos estáticos que se comunicam a todos os pronunciados. Vale dizer, não sujeitos à cláusula rebus sic stantibus, pois diz respeito ao modus operandi empregado na prática dos crimes, que demonstra a periculosidade deles, sem contar que, no caso do paciente, este responde por inúmeros crimes graves. Então, além disso, esta segunda Câmara
realizou, ainda que tacitamente, a reanálise da necessidade da prisão quando julgamos os habeas corpus número 1011, 997, 87 e 1015, 371, 77, 2018, que foram impetrados, seja em benefício do próprio paciente ou de seus comparsas, assim como também o fez, conforme acima foi dito, no julgamento do recurso CC Distrito. Cumprindo asseverar, neste ponto, que desde a subida deste recurso para o julgamento desta Corte, não há mais como se imputar eventual constrangimento ilegal ao juízo de primeiro grau, razão pela qual a pretensão deduzida pelo impetrante sequer deveria ser conhecida. Eis que eventual elastério para análise do tema em referência seria atribuído ao Tribunal do Estado de Mato Grosso, deslocando, por consequência, a competência para o exame de julgamento de habeas corpus ao STJ. Mas se isso não bastasse, é preciso deixar claro que, embora o artigo 316 determine a revelação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias, o Supremo Tribunal Federal, ao referendar a liminar prolatada nos autos de suspensão de liminar 1365 de São Paulo, firmou o entendimento de que a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do citado artigo 316 não implica a automática revogação da prisão preventiva, mas apenas no direito de o agente ter reanalisada a necessidade de manutenção da sua prisão, o que pode ser feito neste voto, tendo em vista que o vertente processo, como disse anteriormente, está neste tribunal desde o dia 7 de julho de 2020. Então, está claro que não há violação ao artigo 316. No que se refere à ausência de fundamentação, depois asseverar que essa tese já foi analisada e repelida no habeas corpus 10.15.371, ocasião em que o acordo ficou assim resumido. Aí eu transcrevo aqui a ementa do acordo. No julgamento citado por último, além da periculosidade do paciente, consistente no modus operandi em tese empregado por ele na prática dos crimes, um dos quais com decapitação da cabeça da vítima, ficou consignada também a necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista a sua reiteração diretiva. Porque, aspas, o paciente é criminoso contumaz específico, eis que responde perante a comarca de Nobres a 2 inquéritos policiais pelo suposto cometimento de 2 crimes de homicídio e furto, além de possuir em seu desprestígio ação penal número 554/93 de 2013, em trâmite na comarca de Dom Aquino, pela prática em tese dos crimes de furto simples e porte ilegal de arma de fogo, disse-nos o juiz do primeiro grau. Então, segundo o nosso enunciado orientativo número 6, o risco de reiteração diretiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido, como fez o juiz de piso, e aqui estou a ratificá-lo, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais de ações por infrações dolosas em curso sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. Conforme acima foi asseverado, tratando-se de argumentos estáticos, não sujeitos à cláusula rebus sic stantibus, está cobertada pela coisa material, pela coisa julgada material, não havendo qualquer questionamento a ser realizado acerca da necessidade da prisão do paciente em decorrência da gravidade concreta dos crimes pelos quais ele e seus comparsas foram pronunciados, bem como devido à sua reiteração diretiva. Ademais, impõe-se ressaltar que a Lei 12.403, modificando a redação do artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal, estabeleceu, de forma clara e insofismável, que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Sim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, como só ser
no caso discutido nesta ação mandamental. Diante disso, é forçoso reconhecer que a indevida aplicação de medidas cautelares, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão preventiva do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para cautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tampouco garantir a instrução processual. Trago jurisprudência do STJ, vou poupá-los da leitura. Os predicativos pessoais do paciente para responder ao processo de liberdade, como sabemos, por si sós, também não autoriza o deferimento do paciente. O constrangimento legal pelo excesso de prazo. É imperioso registrar que, igualmente, não assiste razão ao impetrante, eis que não ficou demonstrado que o referido exastério tenha decorrido da desídia do juízo ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto esse que poderia ensejar alguma providência desta Corte de Justiça. Isso porque observa-se que o processo originário tramita de maneira mais lenta, tendo em vista as particularidades do caso, que tem 5 acusados que deduziram vários pedidos examinados e indeferidos pela autoridade judiciária de primeiro grau e por esta Corte de Justiça, além da necessidade de o magistrado ter que remeter os autos inúmeras vezes ao MP para manifestação, ou ter que parar para prestar informações solicitadas por esse Tribunal de Justiça, a exemplo do paciente, que depois do decreto prisional já teve pedidos de revogação da prisão preventiva e liberdade provisória apreciados e indeferidos pelo juiz de primeiro grau e por este tribunal, com base em decisões que demonstraram de forma clara e insofismável a necessidade do encarceramento cautelar do acusado, causando, consequentemente, maior delonga no trâmite processual. Isso sem contar a complexidade do processo, cuja denúncia enumera a prática de 17 fatos criminosos. E aqui enumerei, e, por certo, vou poupá-los da leitura. Nesse contexto, conquanto o impetrante tem apontado como paradigma o julgamento do HC número tal por mim relatado, a situação do paciente daqueles autos diferencia em vários aspectos do caso analisado neste writ. Eis que naquele feito, o paciente sequer havia recorrido da sentença de pronúncia para que fosse submetido logo ao tribunal de júri, e por conta da interposição de recursos de sentido estrito por parte do coacusado e de recurso de apelação por parte do MP, acabou por atrasar a tramitação daquela ação penal, sem contar que, naquela ocasião, havia uma incerteza quanto à realização de atos processuais por conta do estágio da pandemia, razão pela qual ficou consignado que não seria possível prever quando aquele paciente seria submetido a julgamento pelo tribunal do júri. Todavia, diferentemente do caso desta ação constitucional, em que o paciente recorreu da sentença de pronúncia e impetrou mais de um habeas corpus, a denúncia relata a ocorrência, como dito a Lures, de 17 fatos criminosos e está na iminência de ser submetido à Corte Popular, tendo em vista a diminuição dos casos de contaminados, internados e mortos em decorrência da Covid-19. Se isso não bastasse, também das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, ficou claro que existiram inúmeras particularidades no caso em análise, consistentes em pluralidade de réus, como dito anteriormente, com advogados distintos, dezenas de testemunhas a serem ouvidas, variados pedidos das partes, nomeação de defensores dativos, intimações por edital, renúncia dos patronos constituídos, cumprimento de inúmeros atos por intermédio de carta precatória, além de diligências incomuns, que certamente demandaram tempo maior para a sua conclusão, dentre elas, verba e graça, exame antropológico, laudos periciais, exame de DNA, relatórios de análise de dados telefônicos, em razão da gravidade concreta dos crimes. Elementos esses
que diferenciam em muito o caso em análise daquele invocado pelo impetrante como sendo paradigmático. E mais a mais, deve ser ressaltado que os prazos do processo penal precisam ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para a conclusão do processo ou para análise de determinado pleito, por óbvio, não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais. Por outro viés, embora seja redundante, não se pode olvidar que estamos diante de um cenário excepcional, ocasionado pela pandemia da Covid-19. Daí porque eventual elastério estaria plenamente justificado, mormente por não existir, como asserido linhas volvidas, desídia do Poder Judiciário, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público. E a propósito dessa temática, eu trago jurisprudência recente do STJ, segundo a qual somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais. Esse acórdão é de 27 de novembro de 2020. No mesmo sentido, é a jurisprudência do nosso tribunal, um da Lavra, do desembargador Rui Ramos, ele já o conhece, vou poupá-lo da leitura, outro da Lavra, do desembargador Orlando Perry. E, por derradeiro, mas não menos importante, deve ser destacado que a Procuradora-Geral de Justiça, signatária do parecer que se encontra no ID número tal, registrou que o agravo recurso especial 193.990, interposto pelo denunciado Rodinei Nunes Frazão, que estava impedindo a realização do júri, foi julgado no STJ no dia 5 de outubro, de modo que, tão logo será designado sessão plenária para o julgamento do beneficiário e demais corréus perante a Corte Popular. Então, o óbice que tinha era esse agravo, mas já foi julgado e transitou em julgado. Posto isso, em consonância com o parecer, pedindo escusas por ter me alongado, julgo improcedentes os pleitos reduzidos em favor de Tiago Augusto Falcão de Oliveira, por consequência, denego a ordem de habeas corpus. É como voto. Pois não, desembargador. Desembargador Pedro Sakamoto, como vota? Senhor presidente, eu acompanho na íntegra o voto do ilustre relator. Perfeito. Em que pese a eloquência desenvolvida na sustentação oral, eu também vou acompanhar o relator. Não se trata de um processo tão simples assim, tão singelo, em número de processos, em número de incursões à lei fundamental penal e tampouco o número de delinquentes, né? Então, que já se olha com uma certa cautela a questão do excesso de prazo. Não se revelou indolência judiciária, pelo que compreendi, de todo o voto do eminente relator. Não há indolência judiciária, não há endereçamento de indignidade humana. O caso em si, ele acabou por particularidades, inclusive a questão da pandemia, acabou por se aproximar em um tempo maior do que o normalmente necessário. Mas não há indignidade humana no meu modo de ver. E assim eu acompanho o voto do relator. Então, por unanimidade nos termos do voto do relator, do habeas corpus, o RIT foi denegado o parecer no mesmo sentido. Dr. Lucas, muito grato. Até o próximo julgamento. Muito obrigado pela oportunidade. Até logo. Tchau, tchau. Os nossos julgamentos de hoje estão encerrados.
Semana que vem, que seria dia 8, que nós deveríamos ter por videoconferência, não haverá, porque é feriado, então a próxima é no dia 15. Próximo. 15 de dezembro. E é a nossa última, né? Será a nossa última do ano. Na semana que vem tem virtual. Sim, na semana que vem é só o plenário virtual. Videoconferência não. Nós aqui encerrando aqui nossos trabalhos, eu declaro então concluída a sessão, agradecendo as presenças dos eminentes desembargadores Pedro Sakamoto, Luiz Ferreira e, naturalmente, do eminente Amarildo César Facone, levado procurador de Justiça. Agradeço também a todos os servidores, Iraí, Carla, Gabriela, Sálvio, Luiz Jorge, enfim, a todos que estão na sala e que nos proporcionaram a realização da sessão. Encerrada, até a próxima vez. Bom fim de dia, né? Boa tarde. Até a próxima.